É muito provável que você já tenha conhecido, que você conheça alguém que já passou por algo do tipo, que já acabou sendo avaliado, tratado por um médico charlatão. E cada vez mais, com a quantidade crescente de médicos que temos, com a quantidade crescente de especialidades que não são especialidades e com a quantidade crescente de médicos que se dizem especialistas em determinada área sem ser, que isso fica cada vez mais frequente. E quando a gente junta isso, tá, com uma identidade, com um comportamento egoísta, com um comportamento muitas vezes muito atrelado à questão de ganho financeiro, a coisa multiplica muito rápido. Eu vou trazer aqui um relato de caso que eu acho que é bem frequente, tá? Não acho, inclusive já peguei casos parecidos até com esse, em que você tem uma abordagem por um médico que não entende bem da área, ou que até entende, mas que no fundo o que ele quer é pegar o seu dinheiro. Então eu trago essa mensagem aqui como alerta, tá? E também como a própria forma de comunicar a vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Álvaro Cabral, eu sou médico, especialista em acupuntura e a intenção do canal aqui é falar sobre esse tema, sobre tratamento da dor, tá? Sobre qualidade de vida e também falar sobre esses outros assuntos como esse que eu trago aqui agora. Essa história é a história de uma paciente que sofria de uma dor no ombro há mais de um ano e essa dor ela vem em caráter progressivo, foi aumentando, de tal forma que ela não conseguia nem fazer mais o trabalho dela direito, né, o trabalho que trazia renda para ela, e que também ela não conseguia fazer mais as funções em casa direito, ela não conseguia lavar prato, cuidar dos filhos, enfim, estava com toda essa limitação. E aí como é que ela procedeu? Ela procurou, de forma correta, né, procurou atendimento médico, que é o que a gente faz quando tem algum problema de saúde, né? E aí ela procurou e encontrou um médico que se dizia o grande intervencionista em dor, o grande bambambam, né, na cidade dela, e procurou esse médico. O que aconteceu? Logo de cara, ela teve uma consulta muito rápida, mas embora fosse muito rápido, esse médico era encantador, né, falava muitas coisas eloquentes, né, era bastante eloquente, ele informava acerca de uma coisa ou outra, captava a pessoa, tá? Naquele olhar, naquela fala mansa, etc. E convenceu a paciente a aderir ao plano de tratamento que ele propunha, né? De cara ele pediu alguns exames, alguns que eram realizados na própria clínica dele, e entrou com alguns procedimentos de intervenção com a paciente que na realidade não trouxeram nenhuma melhora para o quadro dela. Na verdade ela até relata que houve uma certa piora depois desses procedimentos. Um tratamento, tá, que durou entre 3 e 4 meses, o paciente ia frequentemente, com uma certa frequência, para algumas sessões de procedimento com esse médico. Ele fez vários procedimentos e no fim das contas a paciente ao longo desses aproximados 3, 4 meses tinha gastado um total de mais de 10 mil reais com esse médico. Insatisfeita, porque não tinha tido nenhuma melhora, tá? E ele tinha falado que ela tinha muitos problemas no ombro, etc. Ela acabou procurando mais e me encontrou, né? Encontrou a mim, um médico especialista em acupuntura. E aí fomos avaliá-la na consulta, conversei bastante, ouvi bem a história dela, como deve ser feito, né? Fiz algumas perguntas específicas, enfim. E logo na primeira consulta já montei a minha hipótese diagnóstica e percebi que o problema maior dela era algo muito mais simples do que estava sendo abordado ou proposto pelo colega. Ela tinha, basicamente, o maior problema dela, no caso, era uma alteração miofascial do trapézio superior, né? Um ponto gatilho que ela tinha aqui, uma alteração muscular, enfim. O primeiro procedimento que a gente fez já na nota da consulta, um agulhamento no local específico, tá? Com uma outra forma de estimulação. O paciente já teve uma melhora de mais de 50%, já conseguiu mexer o ombro, coisa que ela não fazia desde o início do quadro, né, que teve a progressão que foi piorando, enfim. Ela melhorou muito já e a dor já diminuiu, quase 60% já com esse primeiro procedimento. Ela olhou para mim assustada: doutor, o que foi isso? Eu expliquei para ela, expliquei o que ela tinha. Literalmente, a senhora tem uma síndrome dolorosa miofascial do músculo trapézio, está tendo algumas compensações musculares causadas em outros músculos da região do ombro,
está tendo compensação também na musculatura mais distal, que a gente vai precisar trabalhar daqui para diante. Ela ficou muito grata com a consulta, agradeceu e aderiu ao plano de tratamento. E depois de mais 4 sessões, melhora total do ombro, né? E a paciente conseguiu fazer de volta as coisas que ela fazia normalmente em casa, voltou a trabalhar inclusive, né? Então o que é que acontece? O que eu fiz, tá, para início de conversa, não foi nada extraordinário. Foi basicamente o que qualquer médico da minha especialidade faria. Você abordar o paciente como um todo, entender qual é o problema dele e avaliar de fato e utilizar a abordagem mais simples e específica para ele e a que vai trazer mais resultado. No caso, eu utilizei algumas abordagens que eu uso, né, que trouxeram um resultado bem interessante para a paciente. Foi um tratamento extremamente mais barato do que o colega tinha feito anteriormente, muito mais, eu não vou falar valores aqui, mas foi muito mais barato, que trouxe resultado muito mais rápido. O tratamento total da paciente, se eu não me engano, tá? Foram umas 3 semanas aproximadamente, e que trouxe um alívio. E o que é que eu quero trazer para vocês com isso, tá? O colega que atendeu adotou técnicas de persuasão e, pelo quadro que ela tinha, tá bom? Eu acho muito difícil, mas muito difícil que ele não tenha identificado o que eu identifiquei. Claro que a especialidade é outra, tá? Claro que a especialidade da acupuntura médica, ela vai trazer uma avaliação musculoesquelética mais específica, a gente aprende isso porque é da nossa especialidade, mas a especialidade do colega também traz um pouco disso. Então eu acho praticamente impossível ele não ter identificado que o problema maior da paciente era uma alteração simples no trapézio. O que é que provavelmente aconteceu? Tá? Identificou mais o que é que ele queria? Dinheiro. Então procurou uma forma de conseguir mais verba expoliando financeiramente a paciente, não tratando a causa e mantendo na sua rede, né? No seu ciclo do paciente, que sempre volta, né, para fazer novos procedimentos e mantém a rentabilidade da clínica. E aí é onde está uma das características do charlatão. Primeira coisa que eu quero alertar vocês, é aquela pessoa que ela vai utilizar-se de procedimentos muito caros para coisas muito simples. Como você identifica isso? Sempre que um médico vier com a ideia de um procedimento caro demais, catastrofizando o que você tem, você precisa procurar uma segunda opinião. Porque às vezes a coisa é muito mais simples do que você imagina. E na maioria das vezes será, de fato, muito mais simples. Então, sempre atentar para isso, tá? Segunda coisa, quando o médico fala que ele é de uma especialidade que ele não tem, ou que ele é especialista em alguma coisa que não existe. Existem especialidades, tá, que falam por aí, medicina ortomolecular, ozonioterapia, também é falado como especialidade médica, medicina regenerativa, que embora, por exemplo, medicina regenerativa tem algumas aplicações, mas não é especialidade, enfim. Tem várias áreas que são ditas como especialidade que o médico não é especialista, porque elas simplesmente não existem. Então, quando o médico fala que é especialista numa área que não existe, ou quando ele não tem o título de especialista naquela área, vou falar agora, por exemplo, da medicina da dor, tem muitos médicos que dizem que são especialistas na medicina da dor, mas não têm o título de especialista, ou não fizeram nenhum treinamento mínimo para a área, mas se dizem como especialistas em dor. Você vai olhar se ele é especialista ou não, tá? Se ele não for, e ele fala que é, olho vivo, olho aberto. Então, esse é o segundo ponto que você deve ter cuidado. O terceiro ponto é o seguinte ponto, tá bom? É aquele médico que ele não explica para você na consulta o que você tem de fato. Que ele não traz as minúcias do seu problema, não traz uma hipótese diagnóstica para você, não explica os cuidados que você deve ter, tá? E não traz um diagnóstico. Por exemplo, nesse caso, como muitos casos que eu peguei, o médico não falou que o paciente tinha uma síndrome dolorosa miofascial do trapézio, que tinha compensações musculares específicas, que estavam gerando aquele padrão doloroso e nem explicou os cuidados que o paciente precisaria ter. Quando o médico ele não traz essa ideia, essa consciência para o paciente do que ele tem, muitas vezes ou ele não tem capacidade técnica para trazer, ou ele simplesmente quer deixar no oculto, tá? Para o paciente não entender o que tem, ou ele acredita que o paciente não irá entender. E uma coisa que eu posso falar nesse meu tempo de experiência como especialista, e não só como especialista, tá? Antes mesmo de ser especialista, em todo esse meu tempo como médico, é que você consegue sim desenvolver uma linguagem simples
direcionada para o público específico, para o paciente específico, para que ele entenda. Não existe a mínima chance, vou ser bem sincero, não existe a mínima chance de você não ter a capacidade de desenvolver um diálogo com o paciente para que ele entenda o que ele tem. Então, se for uma pessoa mais simples, tá? Com escolaridade mais baixa, você consegue sim desenvolver uma linguagem para que ele entenda o que ele tem, assim como se for uma pessoa também com escolaridade mais alta, você também consegue desenvolver essa linguagem. Então é papel do médico explicar de fato o que a pessoa tem que fazer com que a pessoa entenda. Então quando o médico não faz isso, também a mesma coisa, fique de orelha em pé e observe as condutas deles, tá? E pessoal, é basicamente isso. Fiquem de olho nesses falsos especialistas, nesses charlatões que temos por aí, charlatães no caso que temos por aí, que tem muita gente na medicina dessa forma, que basicamente o que quer é espoliar financeiramente o paciente, obter vantagem nisso, obter lucro e às vezes colocar o paciente numa esteira em que ele fique voltando e cada vez mais espoliando sem resolver o problema de fato. Essa é a mensagem que eu deixo aqui. Se você gostou do vídeo, coloca aqui no joinha, compartilhe para que mais pessoas saibam acerca das informações que eu trago aqui. E já siga a nossa página para que você continue recebendo esse conteúdo que estamos trazendo, tá? Agradeço a sua visita aqui, agradeço por você participar desse momento aqui conosco e até mais, pessoal.